Acha difícil e complicado investir na bolsa e pedir uma pizza pelo aplicativo de delivery? Bom, para facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil, mais simples que pedir uma pizza. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Essa é a nossa live pós-Copom. Todo dia que tem decisão do Copom, a gente reúne aqui José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, e o Roberto Motinha, que é responsável pela mesa de futuros aqui da casa, para discutir o comunicado, a decisão e tudo que interessa a você, investidor. Então, eu vou só dar uma geralzinha aqui. Esse foi o oitavo... Copom decidiu o que o mercado já esperava, a taxa de juros foi de 9,25% ao ano para 10,75%, a taxa básica de juros, a Selic, foi o oitavo aumento seguido, ela volta a ficar acima de 10% pela primeira vez em 4 anos, e no comunicado o Copom disse que deve reduzir o ritmo de alta na próxima reunião. Então, deixa eu cumprimentar agora meus colegas, tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Um prazer estar aqui. Boa noite, Mota. Tudo ótimo. Maravilha. Tudo bem, Motinha? Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. Um prazer, um privilégio poder participar dessa live com você. Estou aqui para assistir mais uma aula que você vai dar para a gente, Zé. Então, Denise, está contigo e muito obrigado por poder participar aqui com a gente, Zé. Maravilha. Então, vamos lá, Zé. Bem, o mercado todo, ele já tinha anunciado que a alta seria essa, então veio dentro do que todo mundo esperava. Alguma coisa te surpreendeu? Alguma coisa no comunicado que você queira destacar para a gente? Não, na verdade, quer dizer, surpreender de verdade não me surpreendeu, não. Quer dizer, eu já esperava um aumento de 1,5 pontos de porcentagem na taxa Selic. A pergunta era o que ele ia fazer com o comunicado no que se refere ao próximo passo, porque ele tem feito isso, né? Quer dizer, ele adotou essa estratégia de a cada reunião ele dá um aumento, ele toma uma decisão e anuncia qual vai ser a decisão na reunião seguinte. Então, existia uma possibilidade. A ideia era que ele iria manter essa estratégia. A minha avaliação, particularmente, era que você está num ponto no ciclo em que ele teria que começar a pensar em como terminar esse ciclo. Você já teve um aumento substancial da taxa da Selic, a Selic saiu de 2% ao ano e chegou agora a 10,75% ao ano, são 8,75 pontos de porcentagem. É um aumento muito importante na Selic, eu acho que deve ser, exceto em momentos de crise, como lá na crise cambial de 1999, quando o Banco Central aumentou a taxa de juros em 20 pontos de porcentagem numa tacada só, mas lá era câmbio fixo, saindo de câmbio fixo para câmbio flutuante, era uma crise de balanço de pagamentos completamente diferente da situação atual, mas em nenhum outro momento a gente teve um aumento de Selic tão extenso quanto a gente está tendo agora. Ou seja, é uma política monetária dura, é uma política monetária cujo objetivo é chegar na meta, mas, quer dizer, em algum momento o Banco Central tem que começar a se preocupar em como vai acabar o ciclo. Né? Quer dizer, e já chegando em 10,75%, imagina, se ele promete outra de 1,50, né? Na próxima você vai ter 12,25. E aí? Quer dizer, 12,25, onde é que vai parar? Dificilmente ele conseguiria parar esse ciclo com menos de 14%, 13,5% de taxa Selic, o que correndo o risco sério de jogar a economia numa recessão desnecessária. Então, quer dizer, eu acho que aí, desse sentido, é que eu acho que estava na hora mesmo de começar a avaliar como encerrar o ciclo. A minha avaliação, a minha expectativa era que ele ia deixar em aberto. Ele ia mudar a estratégia, ia deixar em aberto o próximo passo, ou seja, vou dar um aumento na Selic agora de 1,5 pontos de porcentagem e vamos ver o que acontece com o balanço de risco, a taxa de inflação, a atividade, as expectativas para a inflação. E aí, então, dependendo aí dos dados daqui até a próxima reunião, são 45 dias, é bastante tempo, aí nós decidimos qual é o próximo reajuste da Selic. Se ele fizesse isso, ele teria dado o mesmo sinal
praticamente que ele deu dizendo que vai dar um ponto de porcentagem. Não, quer dizer, se ele fizesse isso, ficaria claro que ele estava num momento de começar a pensar em como encerrar o ciclo. Mas ia ter mais grau de liberdade, por isso que eu achava que ele ia caminhar mais nessa direção do que anunciar um aumento menor, tá certo? Ele anunciou um aumento menor, mas disse que vai depender do balanço de riscos, da taxa de inflação, do nível de atividade, tá certo? Em suma, vai depender dos dados, caso seja necessário, ele vai dar mais ou vai dar menos, tá certo? Ele sempre se coloca esse grau de liberdade. Então, quer dizer, não me surpreendeu a decisão em si. Eu acho que ele se mostrou ainda bastante preocupado com a questão fiscal, eu acho que ele tocou nisso várias vezes e realmente tem que estar bastante preocupado mesmo com a questão fiscal. Você tem muito ruído nessa questão fiscal, quer dizer, com o aumento do teto do gasto, o ruído aumentou muito, né? Quer dizer, perdeu muito de credibilidade e, quer dizer, isso é um ponto muito importante, quer dizer, essa questão fiscal dominou o cenário no ano passado e pode voltar a dominar o cenário nesse ano. O que é curioso, e ele menciona isso no comunicado, né? Quer dizer, o que é curioso é que o desempenho fiscal do governo no ano passado foi extremamente positivo, né? Quer dizer, saiu de um déficit primário de 11% do PIB para um superávit primário de 0,75% do PIB em um ano. É, assim, exuberante como desempenho do fiscal. Você saiu de uma relação dívida-PIB de 88,6% para uma relação dívida-PIB de 80,4%. É uma queda de 8 pontos de porcentagem na relação dívida-PIB. É muito importante, muito positivo. Apesar disso, tá certo? O risco fiscal dominou os preços dos ativos em geral no ano passado. Câmbio, juros, bolsa, tá certo? Toda vez que se tinha aumento do risco fiscal, esses ativos se comportavam mal e, consequentemente, se acabou gerando mais inflação do que deveria e etc. Então, eu acho que é importante, realmente, a questão fiscal. Eu acho que o Brasil tem um calcanhar de Aquiles nessa questão fiscal, então é importante chamar a atenção, é importante saber que o Banco Central também está preocupado, muito preocupado com a questão fiscal. Esse aqui é o ponto importante aqui. Bom, esses são meus primeiros comentários, vamos escutar um pouquinho o Mota. E aí, Mota, o que você achou? Tem certeza, Zé, quer me escutar? Claro. Brincadeiras à parte. Não, brincadeiras à parte. Como é que eu vejo essa história inteira, tá? Lá atrás ele falou que ia deixar a política monetária num ponto significativamente contracionista, tá? A gente está indo rumo a 11,5, 12, se vai ser 11,75, 12,25, 12, 11,25, bom, ninguém sabe a princípio. O que ele fez, tá? Ele tinha duas estratégias, tá? Estratégia A é jogar os juros mais rápido possível para um patamar extremamente alto, tá? E o outro seria um contracionista, significativamente contracionista, e ficar parada por mais tempo. Essa segunda estratégia, o mercado entende como, quando ele usa o termo perseverar, tá? Perseverar, eu não vou dar um overshoot nos juros, mas eu vou deixar um patamar significativamente contracionista e deixar o tempo fazer todo o lagging de política monetária. Ainda tem muito impacto da inflação na atividade econômica, do aperto monetário para trás, já que é 6, 9 meses, estamos falando de que uns 400, 500 pontos ainda de impacto na atividade econômica do Brasil. Mas olhando friamente, tá? O que ele falou? Que está tendo surpresas negativas na inflação. Tá? No cenário base dele, ele reviu inflação de 2022 de 4,7 para 5,4. Tá? Piorou. E manteve em 3,2, que é a meta de 2023. Eu vejo que, ao anunciar que vai reduzir o ritmo, e optar pela perseverar, ficar parado mais tempo até a inflação convergir, tá? Desinflar / convergir, na minha opinião, o nosso Banco Central voltou a tomar risco. Tá? O que significa voltar a tomar risco? Se essa inflação continuar surpreendendo de forma negativamente, se as commodities continuar subindo, ele talvez, não é que vai ter problema,
o que eu quero dividir, o que seria diferente, o que seria diferente se ele falasse, em março a gente dará no máximo 150 pontos. Se ele falasse que daria no máximo 150 pontos, ele abriu também espaço para 100, se as condições permitissem, tá? Então, é isso que eu quis dizer, que o nosso Banco Central voltou a tomar um risco. E eu não sei se era tão necessário ele tomar esse risco, tá? O que tem de novidade? Ele chamou a atenção de ter o risco de ter um aperto monetário mais sério nos Estados Unidos. Quarto trimestre, ele falou que quarto trimestre do PIB brasileiro veio mais forte que esperado, mas infelizmente mais surpresas inflacionárias com viés negativo. Obviamente está certo, botou o horizonte relevante para 2023 ainda tem manutenção de bandeira vermelha, tá? Então, Zé, o que eu acho é o seguinte: a gente vai continuar sendo data dependente, tá? E ele perdeu o grau de liberdade caso as condições continuem se deteriorando rápido e precisar ter dado outra alta de 150. Em nenhum momento aqui, senhor, eu estou querendo defender que o BC tem que dar 150 só que ele diminuiu o seu grau de liberdade. Quem sou eu, né? Se eu estivesse lá, eu levantaria o dedinho. Em vez de falar que a gente vai reduzir, por que a gente não fala no máximo 150? Qual é a diferença dessa mensagem? Tá? Pelo menos você manteria dentro do seu grau de liberdade a oportunidade de dar 150 pontos. Mas o que é fato? Tá? O ciclo está no final, senhores. A discussão agora da sintonia fina. Como é que acho que o mercado vai ler essa decisão do cupom de hoje? Pelo fato de ele ter optado pela estratégia da perseverança, ou seja, manter o juro parado por mais tempo, ele tomou mais risco e é na margem mais tranquila que o mercado imaginava. Tá? Se o BC foi mais tranquilo que o mercado, cuidado, mais tranquilo, é um pouco mais tranquilo, não é que ele foi super tranquilo, super dovo, chutou o balde, não. Ele só perdeu um pouco de grau de liberdade e optou por perseverar. Se isso for verdade, a gente pode ver um pouco de pressão no nosso câmbio, tá? Já que hoje você pode ver, na minha opinião, vai chover analista amanhã dizendo que a próxima em março vai ser entre 50 e 150, desculpa, e 100, perdão, 50 e 100. Vai ter vários analistas dizendo que o final do ciclo vai ser em março. Com isso, eu acho que a ponta curta dos juros tende a cair, a ponta longa aquela famosa inclinação tende a subir mais, porque você deu grau de liberdade para o mercado especular que ele pode parar em março, dando 50 ou 100 e ficar parado por mais tempo, em vez de atingir logo um número que fosse mais agressivo. E entre o risco de colocar um número mais agressivo, infelizmente a economia cedeu muito rápido e ele vai ter que, e isso obrigou ele a parar de forma instantânea, tá? Todo Banco Central sonha em parar devagarzinho, mas vamos imaginar que ele dê 100 pontos ou tivesse dado 150 pontos e, infelizmente, a atividade econômica se acelerasse na queda e ele fosse obrigado a parar com essa última de 150 em março. Tá? Seria a contraparte ruim dessa história. Mas eu estou falando e não estou saindo do giro, que é onde a mensagem básica o mercado esperava um cupom mais duro, ele veio levemente mais tranquilo, mas está claro que o fim do ciclo chegou. Está muito perto. Se vai ser 12, 11,75, 12,25, os dados vão nos informar, tá? Mas, pelo menos, acho que essa é a principal mensagem. E vamos voltar a retomar um ponto que eu queria dividir com o Zé. Quando que você acha que começa o corte de juros? Tá? Será que a gente pode ver entrada com essas commodities? Será que a gente pode ver o Brasil entrando no ano de 2023 com juros na faixa de 11,75 ou 12? Ou seja, o juro do ciclo final, se isso for verdade, com uma inflação de 2023, o BC fala em 3,20, vamos arredondar para 4? Estamos falando de juro real de 8. Tá?
não corre o risco de ter uma recessão extremamente forte para 2023. Então, acho que são esses os pontos que eu queria botar aqui na roda para a gente poder debater um pouco mais. Denise, eu queria te Joia. devolver. Ô Zé, antes de você começar a falar, quando você acha que começa a cair, responder o que o Motinho te perguntou, eu queria que você apontasse para a gente se a decisão e o comunicado de hoje muda a sua expectativa para as próximas desse ano. E o que você está esperando? Até quando que vai essa alta? Quando é que para? E aí responde o Motinho, por favor, quando é que começa a cair? Não, quer dizer, é o seguinte, eu concordo com o Mota que ele perdeu o grau de liberdade. Eu falei isso ali atrás. Eu achava que ele não precisava, que ele não ia anunciar qual seria o próximo movimento dele, exatamente para deixar com grau de liberdade, para dar 1,5% se for necessário, 1% se for o que ele acha, e assim por diante. Agora, eu acho também o seguinte, a razão pela qual ele anunciou uma diminuição no pace do ajuste, na velocidade do ajuste, é que o ciclo, do ponto de vista do Banco Central, o ciclo está chegando no seu final. E o Banco Central quer fazer esse final suavemente. Então, o ideal, se tudo der certo, se não tiver nenhum problema, suponha que o que eles estão prevendo aconteça, tá certo? Ou seja, que você não tenha, que a inflação realmente comece a ceder de uma forma mais significativa, que os itens subjacentes diminuam a pressão, tá certo? Ao longo aí dos próximos 45 dias, eu acho que o que eles vão fazer é parar suavemente, reduzir a trajetória suavemente. Eles vão fazer depois eles vão fazer meio, depois eles vão fazer 25 e acabar. Isso significa fechar o ciclo em 12,5% de Selic. E, na minha avaliação, olha aqui, mais 3 sessões, tá certo? Mais 3 sessões significa que ele vai acabar esse processo em setembro. A taxa de juros vai fechar o ano em 12,50%. Se a taxa de inflação efetivamente der sinais de queda, tá certo? De tal forma que a taxa de juros real começa a aumentar, me lembra um pouco o ciclo de 2016, tá certo? Que o Ilan lá só começou a reduzir a taxa de juros quando a inflação efetivamente deu sinais de que ia cair, as expectativas efetivamente começaram a reverter a trajetória, de tal forma que a taxa de juros real ex ante, tá certo, começou a subir de forma acelerada. Tá certo? Ou seja, a taxa de juros, levando em consideração a expectativa para a inflação, tá certo? E a taxa de juros de hoje, ex post, a taxa de juros descontada a inflação que já aconteceu, ambas as taxas começaram a entrar numa trajetória de queda. Isso garante ao Banco Central, tá certo, que ele, quer dizer, que ele vai poder amenizar, tá certo, vai poder suavizar o fim do ciclo, que é o que o Banco Central gostaria de fazer. O que o banco seria péssimo para o Banco Central, quer dizer, é o seguinte, ele anuncia 1,5%, tá certo? E aí chega lá na frente, tem que dar 1,5 mais 10,75 são 12,25, e aí, se ele quiser parar em alguma coisa com menos de 13,5% de taxa de juros, ele tem que parar abruptamente. Tem que chegar de repente e falar, acabou, tá certo? E isso é uma descontinuidade que não é bom para a política monetária. Então, quer dizer, esse é o ponto. Quer dizer, eu acho que o nosso número é 12,5% de Selic e manutenção. Chegando lá devagar, esse é um ponto importante, chegando lá devagar, em provavelmente mais 3 sessões, tá certo? Cada sessão é 45 dias. Então, seriam mais 4 meses, tá certo? Daqui até lá. Então, e aí manter esse nível relativamente alto, tá certo? Bastante alto, na verdade, até o início do ano que vem. E quando a inflação realmente estiver cedendo, que de tal forma que as taxas de juros, a expectativa para a inflação começa a ceder de forma substancial, a taxa de juros real vai subir, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante, porque eu acho que essa é a estratégia que o Banco Central
está adotando e por isso que ele anunciou esse um ponto. Agora, eu concordo com o Mota que ele não precisava de perder esse grau de liberdade. Eu falei isso, que a minha expectativa era de que ele ia deixar em aberto, tá certo? O que sinalizaria para o mercado que a maior probabilidade é de 1 ponto de porcentagem mesmo, porque ele está sempre antecipando, tá certo? Mas ele poderia dar 1,5 ponto, se ele achasse que era importante dar 1,5 ponto. Tá? Agora, tem uma coisa que ele fala no comunicado, que ele tem falado sistematicamente, que é um ponto importante, né? Quer dizer, uma parte importante da inflação brasileira tem a ver com choque de commodities e com choque de preços internacionais. Além disso, quer dizer, tem a ver também com essa questão dos gargalos do sistema produtivo, quer dizer, dos gargalos do sistema de transporte, né, que está diminuindo a oferta de produtos industriais. Uma grande parte da inflação brasileira é a inflação de produto industrial, tá certo? Então, isso significa o seguinte: se resolver, se você se não tiver se o comportamento dos preços das commodities for melhor do que o esperado, tá certo? Se, ao mesmo tempo, se você resolver esses problemas dos gargalos do sistema produtivo, do sistema de transporte internacional, você pode ter uma taxa de o comportamento da taxa de inflação pode ser bastante mais benigno. E eu acho que isso é uma coisa que o Banco Central tem colocado sistematicamente nos comunicados e que não está acontecendo, por razões, quer dizer, óbvias, mas que pode acontecer. Né? Quer dizer, você pode ter hoje, por exemplo, a expectativa de preço de petróleo um choque negativo do ponto de vista da inflação no preço no preço do petróleo. Mas provavelmente vai ser menor do que o do ano passado. No ano passado, o choque do preço do petróleo foi 50%, 49%, 48%, 47%. Tá certo? Provavelmente não vai ter esse aumento todo no preço do petróleo. Isso significa que a pressão inflacionária vai ser menor do que foi no ano passado. Tá certo? Da mesma forma, energia elétrica. No ano passado, nós tivemos um aumento do preço de energia elétrica espetacular. Esse ano, nós vamos ter queda. Queda não, porque você vai ter que pagar as termoelétricas, mas você vai acabar com a bandeira da crise hídrica, tá certo? Isso vai dar um choque de inflação para baixo importante, tá certo? Depois você vai recompor esse choque, porque você vai ter que dar reajuste para as distribuidoras, para pagar o custo das termoelétricas, mas você vai ter um choque negativo e isso pode ajudar para gerar uma taxa de inflação menos negativa do que o esperado. Então, quer dizer, quando uma parte importante da inflação se deve a choques de oferta desse tipo, choques de preço de commodities, tá certo? Isso pode ser revertido. É importante deixar espaço para essa reversão. E eu acho que o Banco Central um pouco está olhando isso também. Tá certo? Eu acho que, dado o tamanho do choque que aconteceu, dos choques que aconteceram o ano passado e o ano de 2020, tá certo? Eu acho que existe uma probabilidade não desprezível de que os choques em 2021 sejam menores, 2022 sejam menores, menos negativos do que os choques em 2020 e 2021. Mas a gente pensava isso também lá no primeiro semestre de 2021 e não foi, tá certo? Então, quer dizer, antecipar é muito difícil, tá certo? Então, quer dizer, dada essa questão, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, nós podemos ter um grande choque no preço da energia, do petróleo, gás natural e etc. Tá certo? Então, você não pode contar com isso. Esse é que é o ponto. Agora, Motinha, você falou aí do BC perder a liberdade. Quão preso o BC fica nesse comunicado? Se acontecer, por exemplo, começar essa guerra lá na Ucrânia, da Rússia, preço tudo disparar, ele pode chegar numa reunião e falar, gente, olha, eu sei que eu falei aquilo na outra reunião, só que agora aconteceu esse monte de coisa e eu resolvi subir mais. Ele não está preso, na verdade, ali, é só um indicador, né? Denise, esse ponto é super importante, até porque acho que nas últimas 4, não sei se é a última não, mas ao longo ele prometeu 100, teve que dar 150, teve umas 2, 3 reuniões que ele se comprometeu e não conseguiu dar o que ele queria.
O que eu quis dizer, o ponto que é retomar o ponto. Se ele falasse no máximo 150, já estaria protegido dessa piora do cenário, tá? Ao falar que vai reduzir, ele abriu um espectro bastante grande de especulação, tá? Se vai ser 100, se vai ser 50, como é que vai ser o final do ciclo? O Brasil precisa levar o juro. Se olha a regra de Taylor, o Brasil precisa levar os juros para 12,5, 12,25, 12. Essa discussão vai estar em cima da mesa daqui para frente, tá? O grande ponto, na minha opinião, é quando o tamanho do juro real, tá? E outro ponto que eu acho que eu gostaria de dividir se você olhar, é assustador, o Brasil não cresce desde 2014. Tá? Se você olhar friamente, o Brasil não cresce. E um país que não cresce, você está pagando juro real de 8, não levanta uma nova preocupações em relação à dívida, como é que vai pagar, ou seja, está prisioneiro da questão do crescimento, tá? Não sei se esse é tema para cupom. Bom, mas em outras palavras, tentando ser objetivo, o cupom hoje veio marginalmente mais dovish, mais tranquilo que o mercado imaginava. Ponto. Qual é a consequência disso? Tudo constante, que a última coisa que a gente tem no mundo hoje é tudo constante. Amanhã a gente vai ter Banco Central Europeu, Banco Central Americano. A gente viu o que aconteceu com a Facebook hoje, caiu 20 e poucos por cento no pós-mercado. A gente viu o que aconteceu com a Google ontem, subiu 20%, 10% no pré-mercado. Ou seja, constante nada tá, mas se fosse tudo constante, teoricamente, by the books, seria um pouquinho de pressão no dólar brasileiro, até porque a gente já veio de uma pernada enorme, surpreendente de valorização. Curva de juros na parte curta ceder razoavelmente bem, por quê? Porque você botou já no jogo poder ser 50 na próxima, poder no máximo 100. Tá? E a parte longa, já que a parte curta sobe, cai, poder sofrer um pouco, aí atrapalharia um pouco as ações de empresas que são sensíveis à curva longa, que é setor imobiliário, até próprio varejista, e por aí vai. Tá? Mas a grande preocupação que eu tenho é qual é o juro real que a gente vai entrar em 2023 e por quanto tempo a gente vai manter esse juro real, tá? E qual vai ser o impacto na atividade econômica para 2023. Esse é o preço da desancoragem, esse é o preço de ter rasgado o teto de gastos, tá? Infelizmente, só tem uma pessoa hoje no Brasil que consegue trabalhar a inflação, que é o Banco Central. O resto joga contra, joga a favor da inflação. Tá? Com políticas fiscais mais expansionistas, o BC pegou pesado na questão dos riscos fiscais de 2022, a tarefa toda está em cima do ombro do Banco Central. E é por isso que, infelizmente, acho que ele vai ter que ficar com juro real muito alto durante um tempo. Tá? Vamos ver qual vai ser o impacto no Brasil daqui para frente. Mas que a situação é difícil, né, Zé? Desemprego alto, juro real alto, é uma situação bastante desgastante. Deixa eu só ajudar aí o Motinha nessa resposta. O maior ativo de um banco central é credibilidade. Esse na verdade, é o único ativo do Banco Central. É credibilidade. Então, quando o Banco Central erra, ele pode errar porque ele é ruim ou pode errar porque o mundo foi diferente do que ele esperava. Mas diminui a credibilidade do Banco Central. E diminuir a credibilidade significa que os investidores, tá certo? Sempre que o Banco Central vai falar alguma coisa, os investidores olham e se perguntam, será que ele vai fazer mesmo? Isso é péssimo, tá certo? Isso é péssimo. Você quer um Banco Central, e é por isso, essa é a diferença, por exemplo, entre o Banco Central brasileiro e o Banco Central americano, tá certo? Como o Banco Central americano tem muita credibilidade, ele pode até errar. Tá certo? Ele pode até ficar atrás da curva, a inflação está lá em 7%, o Banco Central está com a taxa de juros de 0 a 0,25%, e ninguém fala que vai explodir, tá certo? Que é um desastre, esse cara é um maluco, tá certo?
Se fosse aqui no Brasil, dado que o Banco Central brasileiro tem muito menos credibilidade, se fosse aqui no Brasil, tá certo, a gente ia estar vendo uma expectativa de inflação caminhando aí para alguma coisa em torno de 15%, tá certo? Todo mundo estava dizendo, pô, esse Banco Central é louco, o que é isso? Então, esse é o ponto. Quando o Banco Central erra, ele perde um pouquinho da credibilidade. Então, quando ele anuncia que vai aumentar a Selic em 1 ponto de porcentagem e acaba aumentando em 1,5%, é claro, ele não está amarrado num ponto de porcentagem, mas ele perde um pouco de credibilidade quando ele aumenta para 1,5%. Joia. Gente, tem aqui, Motinha, não, Zé, perguntinha para você. Boa noite, Messi. Gostaria de entender, falar em queda de taxa de inflação, mas como isso vai acontecer com o dólar e commodities tão altos? E o Rafael pede para te perguntar quais indicadores que o Zé pensa que o BC monitora para medir se a inflação está realmente cedendo? Não, quer dizer, a primeira pergunta é claro, quer dizer, quando você tem um choque de commodities, quando o preço de commodities aumenta, tem um ponto importante que é o seguinte, pela primeira vez, tá certo, nos últimos, 20 anos, você tem um grande aumento de preço de commodities no mundo e o real desvaloriza. Normalmente, quando o preço das commodities aumenta, o Brasil é um grande exportador de commodities, consequentemente, quando o preço das commodities aumenta, o Brasil aumenta o volume das suas exportações, o valor das suas exportações, você gera superávit comercial e, consequentemente, você gera excesso de oferta de dólares aqui dentro, e isso faz com que o real valorize. Tá certo? Isso não aconteceu dessa vez. Dessa vez, tá certo, você teve um aumento de preço de commodities e, ao mesmo tempo, você teve uma forte desvalorização cambial. Certo? Uma coisa não compensou a outra, e é isso que foi o problema, na verdade. Todo mundo achava, no ano passado, todo mundo achava que se aumentasse os preços das commodities, o real ia valorizar isso, uma coisa ia compensar a outra, você não ia ter o choque inflacionário que teve ao longo do ano passado. Tá certo? O que aconteceu? Eu acho, a minha avaliação, é que o risco fiscal aumentou muito. Você teve um grande aumento de gastos por causa da pandemia, tá certo? A relação de dívida PIB foi para 88,6%. Isso significou que, no começo desse ano, no começo de 2021, a expectativa era que o país estava caminhando para uma condição de insolvência fiscal, tá certo? E isso fez com que os investidores saíssem do Brasil e o real desvalorizou, mesmo com uma balança comercial superavitária, tá certo? Então, é uma questão fiscal. A gente tem a nossa questão fiscal é o nosso calcanhar de Aquiles. Enquanto a gente não acreditar nisso, e eu acho que os políticos têm muita dificuldade de acreditar nisso, tá certo? Nós vamos estar sempre dando murro em ponta de faca, tá certo? O Banco Central vai estar sempre precisando de... Por isso é que o teto do gasto foi tão importante. O teto do gasto foi importante exatamente por isso, porque quando você tem o teto, você sabe que o regime é solvente. Né? Toda vez que bate no teto, tá certo? Qualquer aumento de receita tem que ser gasto ou com uma diminuição de carga tributária ou com diminuição da dívida. Então, quer dizer, bateu no teto, ou diminui a dívida ou diminui a carga tributária. Tá certo? Então, por isso que a taxa de juros despencou quando você aprovou o teto. Tá? Então, quer dizer, esse é o ponto. Exatamente, o Brasil tem uma fragilidade nessa questão fiscal que tem a ver com a nossa história, certo? Não é, quer dizer, não está aí à toa, não é porque os investidores são maus, não gostam do Brasil, não, é a nossa história. O Brasil deu um calote de dívida lá na década de 82, lá na década de 80, a gente está pagando até hoje, tá certo? Pode parecer uma bobagem, não é, tá certo? Quer dizer, olha a Argentina. Tá certo? A Argentina dá um calote a cada 3 anos, tá certo? E não sai do lugar. Tá? Esse é o ponto. Tá certo? Então, quer dizer, então isso acontece o seguinte: o Brasil tem que, 2022 agora, olhando 2022, o Brasil tem que convencer os investidores de que vai continuar fazendo um processo de consolidação fiscal, mesmo no ano eleitoral. Caso contrário, nós vamos ter desvalorização cambial, pressão inflacionária, e vai ser difícil reduzir juros. Como disse o Mota, tá certo? A única instituição que está brigando pela inflação mais baixa é o Banco Central.
Tá certo? E aí tem uma coisa que é importante, tá certo? Que é o seguinte, é verdade, você tem um risco aí fiscal, vai ficar solvente, não vai ficar solvente, mas presta atenção, tem um momento que o diferencial de juros entre os juros no Brasil e os juros lá fora começa a ficar tão grande que as pessoas começam a olhar e falar, esse país realmente tem uma dívida muito grande, mas acho que vale a pena colocar meu dinheirinho lá para ganhar um dinheirinho a mais. Aí começa a entrar dinheiro. Começa a entrar recursos para comprar títulos do Tesouro Brasileiro. Quando o título rendia 30% ao ano, você mantinha, quando você tinha câmbio fixo, tá certo? Está no regime de câmbio fixo antes de 1999, como é que você mantinha a taxa de câmbio constante, mesmo em momentos em que você tinha déficit na balança comercial? Um momento da taxa de juros. As taxas de juros eram extremamente elevadas em termos reais. Nós chegamos a ter taxa de juros de 40% ao ano, quando a inflação era perto de zero. Mas por que precisava disso? Para atrair capital, para poder financiar a balança de pagamentos. E conseguia. Então, tem um nível de taxa de juros, tá certo? Que o cara olha e fala, é arriscado, mas vale a pena colocar meu dinheiro lá. E aí, você tem uma valorização cambial, isso ajuda, tá certo? A gente está nesse nível agora, eu acho que a gente está chegando lá. As taxas de juros no mundo estão muito baixas, tá certo? Ainda existe uma expectativa de aumento de juros no futuro, mas ainda está muito baixo. Você olha lá, a taxa de 10 anos nos Estados Unidos está 1,70, tá certo? É muito baixo. Aqui no Brasil, a taxa está em 12, tá certo? Faz diferença, né? Então, quer dizer, é isso. Quer dizer, esse é o processo. O Banco Central vai ter que olhar e ver exatamente qual é o nível. Esse é que é o ponto. Onde é que vai parar? Agora, você claramente vai gerar uma desaceleração da economia. Não tem jeito. Em algum momento. Eu na verdade, estou mais otimista com atividade. Tá? Eu estou mais ativista com a atividade porque eu tenho uma visão de que, na hora que essa pandemia acabar de verdade, vai ser uma festa para as pessoas consumir feito loucas, tá entendendo? Vão consumir. Olha o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Então, quando a pandemia começou a ceder lá em maio, junho do ano passado, o setor serviços começou a crescer assim de uma forma muito impressionante. Você está gerando, no segundo semestre do ano passado, nós geramos mais de 3 milhões de empregos por trimestre. É impressionante. No setor serviços, como é um setor muito intensivo em mão de obra, foi o setor que mais sofreu com a pandemia, tá certo? Esse setor está puxando o trabalhador. É verdade que é um salário mais baixo, mas a massa salarial, os salários reais, caíram 11% por causa da inflação e porque são trabalhadores menos qualificados. Mas a massa salarial, como o volume de emprego aumentou muito, a massa salarial caiu 2%, tá certo? Então, eu estou menos pessimista com a atividade, porque eu acho que se essa Ômicron não descarrilhar o processo de retomada que estava acontecendo no segundo semestre do ano passado, e por enquanto ainda não descarrilhou, tá certo? Na verdade, a expectativa, o que tem acontecido é que essa Ômicron ela sobe o número de casos, depois o número de casos despenca, tá certo? Aí no nosso e-mail diário que a gente manda sobre a pandemia, não sei se vocês têm seguido, já está começando a ter sinais de que o ciclo da Ômicron no Brasil já chegou no ponto mais alto. Parece que está dando uma volta para baixo, tá certo? E quando você olha por estados, tem alguns estados que já estão na trajetória descendente. E nos outros países, essa trajetória também foi muito rápida. Se isso realmente acontecer no Brasil, nós vamos ter aí, a partir de fevereiro, no final de fevereiro, uma volta quase à normalidade, como estava acontecendo no final do ano passado. Isso vai gerar a volta do crescimento, vai gerar crescimento. Então, eu estou menos preocupado, concordo com o Mota, que essa é uma preocupação, dado que é uma taxa de juros real muito alta, tá certo? Mas eu acho que esse efeito, esse choque, porque isso é um choque exógeno, né? Essa coisa da Ômicron é um choque exógeno. Esse choque independe de qualquer variável econômica.
Então, isso pode gerar um crescimento maior do que a gente está esperando. Essa é a minha expectativa, mas pode ser só torcida, a gente não sabe. Motinha, tem uma pergunta aqui para você. É do FI Newspaper. Pergunta ao Motinha: o que acha que acontece com a curva de juros de longo prazo? Acha que recua um pouco? Fih, acho que essa pergunta é super pertinente, mas vamos contextualizar. O nível de volatilidade que a gente está vendo no mundo hoje, a gente não consegue se isolar do resto do mundo, tá? Então, se amanhã o mundo abrir negativo por causa da queda do Facebook, que está caindo 22% agora, ou por causa do Banco Central da Inglaterra, que provavelmente vai subir amanhã para 0,50, ou se o Banco Central Europeu resolveu falar mais duro. Então, tem muita variável para se encaixar na equação. Friamente, se não tivesse essas variáveis todas, by the books, como o cupom acabou sendo, segundo os analistas de mercado, mais tranquilo, mais calmo do que o mercado esperava, o que teria a acontecer? A parte curta ia precificar altas menores, tá? E a parte longa ia acabar subindo. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês, essa sutileza do BC ter sido um pouco mais tranquilo do que o mercado esperava, é um pedaço muito pequeno dentro da equação da formação dos preços ativos amanhã, tá? Para mim, acho que essa é a grande mensagem, mas teoricamente, dólar para cima e a parte longa de juros caindo menos que a parte curta, tá? Pode ser até que caia, no limite, pode até subir a parte curta cair, mas acho que essa não é o grande tema. Acho que o grande tema realmente é que a gente está, senhores, está claro para o Banco Central, a gente está perto do final do ciclo, tá? A gente já está muito próximo de um nível significativamente contracionista. O nosso Banco Central vai, como o Roberto Campos falou, se tiver que colocar, infelizmente, o Brasil em recessão para fazer essa inflação ancorar, a gente vai ter que fazer isso. E é o caminho que o Brasil está fazendo, porque ele está sozinho nessa luta. Em relação ao Zé, falou de crescimento, tem vários sis aí, tá? Mas o que é fato? No primeiro semestre, me corrija, Zé, por favor, a gente vai ter o impacto do aumento de quase 10% ou 10% no salário mínimo, vamos ter, provavelmente, por causa de questões eleitorais até o limite, no primeiro semestre, uma política fiscal mais expansionista dos estados, enquanto a lei permitir. Vamos ter também o impacto dos 400 do auxílio emergencial de R$ 400, que dá teoricamente, aumenta o consumo. Então, a parte de crescimento no primeiro trimestre de 2022, dá para ter um pouco mais de otimismo, mas olhando, o meu medo é o juro real que a gente vai estar pagando, já que o BC está sozinho, tá? Então, esse que é o meu grande senão, tá? Mas só para obviamente eu tenho a sorte, o privilégio de ter um terminal de notícias na minha frente, só para você ver qual foi a consequência dessa postura do Fed. Goldman Sachs, cupom deixou claro que a próxima alta será menor. Goldman Sachs, cupom veio levemente mais dovish, né, que o esperado, mais tranquilo. Ocan, que é uma casa sensacional. Sinalização foi um pouco mais branda que o previsto. Não descarta próxima alta de ser 100 ou 50. Barclays já vai na ponta inversa. Não há indicação clara para a final do ciclo em si. Bank of America, BC em linha com a visão de que o fim do ciclo está próximo. Bank of America vê alta final da Selic em 50 pontos em março e para. Tá? Então ficou, na minha opinião, continua tudo meio segundo as opiniões de diversas casas, o Zé está com 12,5, ainda está bastante em aberto e tem variáveis que realmente fogem do controle do Zé. Será que a PEC dos combustíveis ou alguma coisa em relação aos combustíveis vai conseguir ser operacionalizada? Será que essa estratégia do Paulo Guedes, da equipe econômica, desculpa, de fazer um corte linear do IPI, acho que é de 15% a 25%, não lembro qual foi o número que estavam sugerindo hoje. Entre 15 e 30. Entre 15 e 30. Será que isso vai se operacionalizar? E se isso se operacionalizar, a gente vai ter uma queda de inflação, tá? Com essa redução dos IPIs. Então, eu acho que tem muita coisa em aberta. O meu grande sentimento como brasileiro é que a gente, quando vê a curva longa de juros no Brasil, o papel de IPCA no Brasil, NTNB, risco governo, pagando 5,70,
parece que está se financiando no cheque especial. Tá? Enquanto o mundo se financia a juro zero, a gente está tendo quase se financiar a juro de cheque especial, mas como o Zé Márcio já falou, o Brasil já se financiou em diversas vezes a juros, brincadeiras à parte, de cheque especial. Tá? Acho que é só esse o sinal. Mas é isso, senhores. Amanhã tem muita variável para definir como é que o mercado vai abrir amanhã. Não foi essa decisão do cupom e esse comunicado que vai fazer uma grande movimentação nos ativos brasileiros. Na minha opinião, vai continuar muito ligado a como é que o mundo vai abrir amanhã. Tá? É mais ou menos isso que eu queria falar, Denise. Zé, faltou a gente falar alguma coisa? Quer fazer um comentário final aí? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é exatamente isso. Eu concordo com o Mota. Acho que o Banco Central foi um pouco mais tranquilo do que o mercado estava esperando. E eu acho que pode levantar essa... quer dizer, é possível que o mercado reaja exatamente achando que o ciclo acabou. Está muito próximo de acabar. Não é o meu cenário, mas não acho que é totalmente impossível de jeito nenhum. Muito pelo contrário, como ele mesmo disse, tem tanta coisa aí no horizonte que, pô... Não, certamente a diretoria do Banco Central também pensou nisso e deve ter discutido isso, né? Todas essas coisas que estão no horizonte aí, não é só a gente que está discutindo, eles também devem ter passado horas lá falando, discutindo e tal, entendeu? Esse é que é o ponto. Zé, o único comentário que eu tenho para falar sobre isso, Zé, se eu fosse do Banco Central, eu ia passar horas mesmo, porque eu falo muito. Claro, pô. O Saperi, ia ter cupom de 3 dias. Ia ter que ser cupom de 3 dias. O Saperi, que é um amigo nosso aqui, que está sempre aqui no chat, disse que uma das melhores palestras que ele assistiu na vida foi uma palestra sua, Zé, sobre educação. E pergunto se você ainda acompanha esse tema. Pô. Não, eu acompanho, sempre acompanho. Esse eu acho o tema mais importante da vida, tá certo? Trabalhei muito nesse tema, fiz muita coisa, escrevi coisas e tal. E muito obrigado pelo elogio. Mas isso quer dizer, agora são as horas vagas. Eu não tenho tanto tempo assim para ir lá e trabalhar mesmo dessa coisa de educação. A educação é muito importante. Joia, maravilha. Zé, super obrigada. Mas, Motinha, algum comentário final, alguma coisa que faltou a gente falar, para o pessoal ficar atento? Acho que o único comentário final o mundo continua extremamente volátil. O próprio Fed andou sinalizando que a inflação no primeiro semestre no mundo ainda vai ficar pressionada por commodities e por problema na cadeia de produção, né, de disrupção. A Omicron atrapalhou. Então, a gente vai conviver naquela situação que os números de inflação vão continuar vindo relativamente apertados no mundo, tá? E o Banco Central do mundo se dá o direito de errar para baixo. O nosso Banco Central não se tem mais esse direito, ele só pode errar para cima. Se ele tiver que errar, vai errar para cima. O mundo, se tiver que errar, pode errar para baixo. Mas é isso, senhores. A única última frase para finalizar aqui é quarta-feira, 8h20 da noite, e eu estou numa felicidade enorme de poder participar dessa live. Zé, muito obrigado. Estou cansado. Obrigado, Mota. Estou numa felicidade enorme de ter esse privilégio de ter tido essa aula com você. E, Denise, com você também, óbvio, né? Essa dupla é top. Obrigado, prazer enorme. Maravilha, gente. Lembrando que Roberto Motinha está aqui todos os dias no Morning Call às 8h45, resumo da manhã, 1h da tarde, fechamento de mercado às 6h da tarde também. E o Zé Márcio tem o Conversa com o Zé Márcio todas as sextas-feiras aqui também no canal da Genial. Então eu convido você a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações. E deixa seu joinha, viu, gente? Deixa seu joinha, porque é assim que o YouTube vê que esse conteúdo é interessante e oferece para outras pessoas. Então, super obrigada pela sua companhia, um beijo e até a próxima. Tchau!